função da instituição. Então, qual que é a função da escola? É comunicar saberes e comportamentos culturais às novas gerações. Então, a função da escola é comunicar os comportamentos e saberes para as novas gerações. A gente está fazendo isso lá todo ano. A gente está ensinando de novo para alguém. A função explícita é de democratizar o conhecimento e a função implícita é de reproduzir a ordem estabelecida. O que é isso? Paulo Freire, vem aí. Então, ó, função explícita. A nossa função não é democratizar? A escola não é para todos? É para todos? Vocês têm certeza? Todo mundo consegue acompanhar? Todo mundo está aprendendo na sala de aula? Eu acho que deveria, mas nem todas não. Então, a função explícita, então, que está disseminado para todos, é que a escola é um lugar democrático que todos têm acesso ao conhecimento. Mas dentro da sala de aula, o que acontece implicitamente? A gente reproduz a ordem estabelecida. Os que têm capacidade, que são os melhores, eles aprendem mais, e os que têm dificuldade ficam para trás. É aquele famoso. A gente finge que ensina. É o oprimido. É o oprimido e o opressor, né? A gente, lógico que dentro da sala de aula, a gente tenta fazer de tudo para que todos os nossos alunos aprendam, né? A gente está lá com a nossa função. Mas se a gente for pegar o sistema de ensino, por exemplo, e analisar, é isso daqui. Se a gente não fizer o nosso papel dentro da sala de aula, a gente vai continuar reproduzindo. Não é? Porque a gente não fala que a gente precisaria de muito mais coisa na sala de aula para todo mundo ter esse acesso. Precisaria de assistência à saúde, assistência social. Então, tudo precisava estar encaixadinho para tudo funcionar. Tá? A escola precisa avaliar as aprendizagens de seus alunos, mas não pode tornar-se o principal propósito das práticas pedagógicas, onde avalia-se mais do que se ensina. Hoje, na sala de aula, a gente tem muito isso, porque, principalmente em quarto, quinto ano, a gente prepara o aluno para quê? Para a vida? Para o sexto ano? Para a prova do SAEB. As nossas provas têm que ser em forma de alternativa, para treinar e ensinar nosso aluno a responder a prova. Para fazer o gabarito. Tá? Então, e o nosso principal, o propósito principal das práticas pedagógicas não devia ser a avaliação, mas o que ele está aprendendo. Tá? Então, ela faz essa crítica dentro da instituição. E a gente não pode se pautar também pelas práticas, né? Porque se for responder uma questão pela prática, ele está lascado. A gente tem que responder pelo que a gente acha. Pelo que a gente leu, né? Pelo que a gente estudou. Não pelo que a gente faz em sala de aula e a gente acredita. Tá? Aí aqui, ó, relação saber, duração versus a preservação de sentido. Então, a distribuição dos conteúdos no tempo, desde o século XVII, tinha correspondência termo a termo. Então, quando a gente ia ensinar o nosso aluno a ler, ia escrever lá, a gente começava pela letra, depois a sílaba, a palavra, a frase e depois o texto. Tá? Então, toda vez que a gente começava a poetizar, ensinar nosso aluno, era isso, ó. Se vocês quiserem anotar o que significa cada letrinha aqui, tá? Letra, sílaba, palavra, frase e texto. Então, era assim que a gente ensinava. E hoje muito ensina também, né? Conseguiram anotar? Então, ó, letra, sílaba, palavra, frase e texto. E o eixo temporal era único, com progressões lineares. Então, você começa aqui e vai de uma para outra. Você não pula etapa, né? Você vai assim, gente, isso. Você viu que eu nem cheguei perto. Não, é pra... Foi só um? Sair de perto dela para ela não ter chilique. Progressões lineares, cumulativas, então você vai acumulando, né? A questão irreversível, você não consegue voltar. Só vai acumulando, vai para frente.
que vai ter uma contradição com o tempo de ensino e o tempo de aprendizagem. Então, a gente tem aquele tempo lá, por exemplo, você começa com a letra, você fica na letra. Aí você vai para a sílaba, fica. Aí você vai para a palavra, depois você já muda para a frase, depois você... Não é uma coisa gradativa, é uma coisa que vai se acumulando. Você vai lá atropelando até você conseguir chegar no texto. Tensão entre duas necessidades institucionais, ensinar e controlar a aprendizagem. Então, a gente tem essa dificuldade. Ah, beleza, a Alessandra respondeu. Desculpa aí, gente. Grita e abre o microfone e fala, pergunta, que senão eu parar aqui, porque muitas vezes eu não consigo acompanhar o chat. A necessidade social assumida pela escola gera uma forte necessidade de controle e pode trazer consequências indesejadas ao controle exaustivo sobre a aprendizagem da leitura. Se lê somente para avaliar a compreensão ou a fluência da leitura em voz alta, na qual a ortografia ocupa lugar de prestígio. Então, quando a gente faz a leitura na escola, qual é a intenção do professor quando ele faz essa leitura? Quando o aluno lê na escola? Avaliar. Então, a gente está vendo se o aluno está sabendo ler, se ele está lendo com fluência, se ele está lendo rápido, se ele não está lendo pausadamente, se ele está lendo de acordo, né? Se ele não está com erro ortográfico e erro vocálico, né? Hoje, por exemplo, meus alunos leram, estava escrito coreto, e eles leram correto, né? Então, daí você faz, né? Deu coreto. Então, ó, leu o que está falando. Lê a frase inteira para vocês entenderem o que está falando. Se é correto. Faz sentido correto? Não, professor, não faz sentido correto. Aí você vai trabalhando lá com eles. Mas a nossa, quando o aluno lê em voz alta, normalmente a gente está fazendo essa avaliação se o aluno está sabendo ou não ler. Só que será que é isso que a gente deve olhar quando o aluno faz a leitura? Em voz alta, principalmente? Então, a necessidade da escola, né, que foi assumida pela escola, é a de controlar. Então, a gente quer controlar como o aluno está lendo e se ele está lendo corretamente. Tá? Aqui, ó. A escola tem necessidade de controle e a prática de leitura é voltada para avaliação. Então, a gente vai avaliar a fluência, a ortografia e o prestígio. Então, se a criança lê bem, prestigiada, né? Você vai lá, avalia, dá parabéns, muito bem, sua leitura está excelente. Não é assim que a gente fala? Aí, se o aluno está lendo mal, você já até pensa duas vezes para chamar o aluno para ler. Né? Você vai falando, meu Deus. E parece que vai dando desespero na gente, vai dando desespero. Vai. O aluno vai começar a ler, fazer a leitura lá, você vai ficando, meu Deus. Não, daí não vai sair para ele. Daí vai ler bem. Aí você fica assim, shh, deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Renunciar o controle de tudo. Como que a gente vai fazer essa renúncia de controlar? Ai, que difícil. Isso é o mais difícil. Os professores, para que os professores possam formular como conteúdos de ensino não só os saberes linguísticos, como também as tarefas do leitor e do escritor. Então, a gente precisa criar para o aluno antecipação, a discussão, a comparação e a recomendação. Então, quando a gente está fazendo uma leitura, por exemplo, de um livro, a gente antecipa, né? Você mostra a capa, você fala do assunto, você fala do título, você vai antecipar o assunto sobre o que será que fala esse livro, para que isso já gere uma familiaridade para a criança. Depois você vai discutir, que você pode fazer tanto depois da leitura completa, quanto dentro da leitura. Separa o texto e discute. Ah, o que será que acontece agora? Será que isso foi certo? Será que isso foi errado? Você vai abrindo para discussão. Comparação. Você pode comparar um texto lido com outro texto, né? Será que esse texto é como o outro? Será que fez o mesmo sentido? E recomendação, que é aquilo que eu falei, por exemplo, de você recomendar a leitura para outras pessoas, para outras crianças, né? Para outros professores, outras salas. Isso. Então, não só cobrar a questão da leitura em si, mas toda essa questão de antecipação, de discussão, de comparação. Então, o meu aluno consegue fazer essa antecipação?
Ele consegue expor a opinião dele? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Que os alunos possam aprender e ter oportunidade de autocontrolar o que compreendem ao ler e de autocorrigir seus escritos. Então, que eles possam ler, né? Porque a gente tem que fazer isso, principalmente com os alunos que a gente está alfabetizando, não tem? Ele escreveu lá, a gente não tem que perguntar para ele, lê o que você escreveu. Lê o que você escreveu. Então, muitas vezes, essa semana mesmo, eu dei um exercício de matemática, e eles assim, professora, lê pra gente. Eu falei assim, ué, mas você já não leu? Mas eu não estou entendendo o que é para fazer. Eu falo assim, então quando eu leio, você entende o que é para fazer. Quando você lê, você não entende o que é para fazer? É desse jeito, né? De vez em sempre, todo dia. Daí eu falei assim, leia de novo, grife as palavras importantes, grife as informações. Aí eles conseguem. Não é assim? Então, assim, eles precisam ter essa noção de, tipo, controlar o que eles estão compreendendo. Então, eu li da primeira vez e não entendi. O que eu tenho que fazer? Voltar para a leitura, ler de novo. Ver a palavra que eu estou empacando ali. Por que eu não estou indo para frente? Por que eu não estou entendendo? Tem que ensinar os alunos a criar estratégia de leitura. Isso. Porque é uma coisa que a gente, essa renúncia de controle, a gente quer ter o controle de tudo, e a gente não deixa o aluno criar estratégia de leitura. Aí fica aquele adulto que lê e não consegue entender. E chega lá no ensino médio desse jeito ainda. Não entendem o que eles estão lendo ali. Porque eles não criaram estratégias. Então, aquela coisa da gente perder aquele tempo durante a aula de fazer eles grifarem as informações importantes, lá na frente vai fazer diferença para eles. Essa autora é de sala de aula. Ela é de sala de aula. Dá para ver aquela. É que nem a Magda Soares, né? A Magda Soares também. É de sala de aula. Você vê a diferença da produção do livro. Aqui, ó. É possível articular os propósitos didáticos com os propósitos comunicativos. É aquilo que eu falei para vocês. Então, se a gente precisa ensinar um texto narrativo, onde que os alunos vão usar esse texto narrativo? Então, eles vão contar alguma coisa para alguém. O que a gente pode fazer? Vamos escrever um livro? Vamos fazer uns contos? Vamos colocar um conto dentro de um livro de terror. Eles adoram quando a gente trabalha com os contos de terror. Então, daí você vai procurar gêneros que eles gostem, né? Piada, eles adoram. Criar paródia, eles amam. Essas coisas, porque daí tudo que é besteira, eles gostam. Criar equilíbrio. Então, a gente precisa delegar responsabilidades, que é a parte mais difícil pra gente. A gente fica com tudo para nós. Compartilhar a função avaliadora. Articular muitas temporalidades e trabalhar com projetos. Então, ela defende o trabalho com projetos. A gente quer fugir dos projetos. Eu gosto de trabalhar com projetos, mas eu gosto de trabalhar com projetos de verdade. Não tem tempo corrido, né? A minha realidade do que os meus alunos precisam. É difícil quando vem um projeto atrás do outro e você tem que dar conta do conteúdo do projeto e da avaliação. E o projeto pré-pronto. Você não tem a liberdade de criar o seu projeto ou o projeto do que a realidade da sala necessita. Aí aqui já ela vai entrar na questão dos projetos. Querem que eu volte, gente, no slide anterior? Ó, o trabalho com projetos é importante, mas não é suficiente para instaurar uma relação tempo-saber que leve em conta o tempo da aprendizagem e preserve o objeto de ensino. No entanto, ele favorece a autonomia e a sucessão de atividades como fio condutor. Então, ela está falando aqui que o projeto em si, ele não basta. Basta a gente produzir projeto, ela não vai aprender. A gente precisa fazer ele ter uma relação. E o que ele ajuda bastante é nessa questão da autonomia para o aluno saber qual é a próxima etapa, o que vem a seguir, né? E essa sucessão de atividades ali vai seguir como um fio condutor. A gente vai saber o que vem, qual é a próxima, o que vem depois disso, né? A gente tem ali delimitado o caminho que eu vou seguir. Transformar o ensino da leitura e da escrita. Então, a gente tem, a gente normalmente coloca formar praticantes de leitura e escrita, orientar ações para formar leitores
e conseguir que os alunos sejam produtores de língua escrita, conscientes da pertinência do contexto. Então, aqui, ó, formar praticantes de leitura e escrita, orientar ações para formar leitores. Então, não é só decodificar, não é só eu ler o texto, mas eu entender o que ele está querendo dizer ali. E conseguir formar que esses alunos sejam produtores de língua escrita e conscientes do contexto. Então, o que eu estou escrevendo, por que eu estou escrevendo? Tem que ter um sentido naquilo que eu estou escrevendo, tá? Então, ó, leitura e escrita é o objeto de ensino, é o que eu quero ensinar. E vai fomentar o uso da escrita como instrumento de reflexão sobre o próprio pensamento. Eu já falei aqui com vocês, quando a gente falou da BNCC, que eu comentei com vocês que toda vez que a gente escreve qualquer tipo de texto, seja ele qual for, um bilhete, uma receita de bolo, uma notícia, um conto, qualquer tipo de texto, um artigo de opinião, você está expressando ali a sua opinião, de algum jeito. Você vai escrever uma receita de bolo, você vai escrever um bolo que você gosta, você vai escrever de um jeito. Você vai escrever uma receita que você não gosta tanto, você vai escrever de outro. Vai ter ali uma característica. Você vai noticiar uma coisa que para você foi importante, você vai noticiar de um jeito. Então, se para mim a chuva incomoda e alagou ali, eu vou enfatizar isso, que a prefeitura tem que fazer isso, isso e isso. Porque eu vou colocar minha opinião lá, dentro da notícia. Então, nenhum texto é imparcial. Nenhum texto é imparcial. A gente sempre coloca a nossa opinião lá. Eu, ao escrever esses slides, eu acabo colocando a minha opinião. Então, eu vou reforçar o que eu acredito. Que eu acho que vai cair. Então, você acaba reforçando, tá? Combater a discriminação aos que não conseguem ou são impedidos de aprender. Leitores e produtores de textos competentes e autônomos. Então, a gente vai combater a discriminação para aqueles que não conseguem ou são impedidos de aprender. Renata, o que eu faço, então, para transformar os meus alunos que não sabem ler e escrever, que não são alfabetizados? Como que a gente trabalha com esses alunos para eles produzirem textos? Trabalho oralidade, né? A leitura de mundo. A gente vai trabalhar a questão da oralidade, da leitura de mundo e também da escrita coletiva. Então, quando a gente está trabalhando a escrita coletiva, aquele aluno está expressando a opinião dele e a gente está lá como escriba, tá? Ou o colega está como escriba. Então, naquele momento, ele está se formando ali um escritor. Por mais que ele não esteja escrevendo, né? As palavras dele estão sendo colocadas ali, tá? E eles acham super importante. Eles acham. Eles até gostam que chega um muito disso. momento que eles falam, professora, deixa eu fazer sozinho. É aí que vai. Só que esse processo de escrita coletiva é muito demorado, né? É uma coisa que demanda muito tempo. Então, a gente normalmente começa lá no começo do ano, a gente começa fazendo assim, depois a gente acaba deixando eles fazerem. Eu comecei as escritas de produção de texto coletivo no início do ano e agora eles estão falando, professora, deixa a gente fazer. Ótimo, nós já estamos em praticamente outubro. Uhum. Você vai chegar no 5º ano, a professora do 5º ano tem que começar de novo com a escrita coletiva para depois partir para dentro do aluno. É possível uma mudança na escola? Então, a gente tem a questão da tensão. Rotina repetitiva e modal, né? Tipo, é sempre a mesma coisa. Acaba seguindo uma moda, né? Uma coisa pré-pronta. Então, a adoção acrítica não promove mudança. Então, quando a gente não tem opinião, a gente só aceita o que vem, a gente não promove uma mudança. Então, a gente acaba continuando com essa rotina repetitiva. Então, todo dia você faz a mesma coisa, todo dia vem um projeto, você segue o projeto da secretaria, que é a nossa realidade dentro da sala de aula. Qual é a proposta para mudança que ela coloca no livro? Então, para a gente ter uma mudança, a gente precisa de capacitação. Então, a capacitação é a condição necessária, mas ela não é suficiente para a mudança da proposta didática. Por que será que a capacitação, ela é necessária, mas não suficiente? Adianta eu ir num curso
me capacitar, fazer uma pós-graduação, outra faculdade, um mestrado, doutorado e deixar o conhecimento todo engavetado? Não é prática. Não. Então, a capacitação sem a prática pedagógica, ela não funciona. Não é para vocês que eu estou falando, tá, gente? Não vão achar que... Eu estou falando de sala de aula aqui. Estou falando dos cursos de capacitação que a gente faz e depois a gente deixa engavetado e não leva para a sala de aula nada do que a gente aprendeu. Por favor, não vão achar que eu estou colocando o dedo na ferida. Não estou. Então, ó... que não tem a ver com a nossa necessidade. Então, tem muito isso. Então, o que acontece também, ó, para vocês já ficarem cientes aqui, que a Con está comentando aqui que é verdade, muitas vezes tem capacitações que acontecem na secretaria, por exemplo, que não tem nada a ver. Tem a capacitação e a gente não precisa usar isso dentro da sala de aula. Tipo, não é pertinente para o nosso conhecimento, não vai ter utilidade dentro da nossa sala de aula. Então, você vai lá pelos pontos, pelas horas que a gente precisa para a evolução, mas na nossa sala de aula aquilo não vai. Ou então você vai lá e tem só questão teórica. E ninguém fala para você como que você faz isso dentro da sala de aula. Tá? Então, tem que ter a capacitação, na verdade, ela deveria ser muito mais prática do que conteudista. Porque aí sim faria diferença dentro da sala de aula. Aprender a produzir material, aprender a produzir aula. Seria muito mais proveitosa. Então, ó, democratizar o conhecimento. Aqui é uma parte que ela usa a citação desse cara. E lembra que a gente falou? Como é que se pronuncia? Chevallard. Toda ciência deve assumir-se como uma ciência de objeto. De um objeto. Isso quer dizer, traduzindo, que toda ciência, tudo que a gente estuda, então tem a ciência da linguística, ciências matemáticas, tudo é ciências. Tudo que é conhecimento é ciência. Então, ciência é o estudo de alguma coisa. É ciência de um objeto. Então, é conhecimento, um objeto de ensino que a gente pensa. Né? Então, tudo que a gente vai ensinar tem uma ciência por trás daquilo. Tem uma explicação, tem um início, tem um propósito naquilo, tá? Então, ali a ciência é na questão de conhecimento mesmo. Agora sim, ela vai falar da transposição didática. O que é essa transposição didática? É a passagem dos saberes cientificamente produzidos para objetos ou práticas de ensinar. Ou seja, é colocar a teoria aprendida em prática, o saber teórico na prática educativa. Então, eu fui lá na minha capacitação, na minha pós-graduação, na minha faculdade, no meu mestrado, no meu doutorado, no meu pós-doc. Fui lá. Estudei, tive conhecimento. A transposição didática, eu pegar todo esse conhecimento que eu obtive e trazer aqui para a minha realidade e colocar em prática na minha sala de aula. Isso é a transposição didática. Então, é o conhecimento que eu obtive e eu trouxe para a minha sala de aula, para a minha prática. Então, ó, dentro da sua prática em sala de aula, o que vocês vão usar da assistência social? Alguma coisa vocês vão usar, tenho certeza. Nenhum conhecimento que a gente tem fora da sala de aula, a gente deixa em algum lugar esquecido e não usa de jeito nenhum. A gente acaba trazendo todo e qualquer conhecimento, tá? Não importa se foi curso de costura, corte e costura, alguma coisa você vai trazer para a sala de aula. Você vai trabalhar alinhavo, você vai trabalhar recorte, vai trabalhar o desenho de molde, alguma coisa você vai usar. Então, todo o conhecimento que a gente tem, a gente acaba trazendo para a nossa vivência. E isso é a transposição didática. Certo? Leitura e escrita como objetos de ensino. Então, o saber científico deve ser transformado de forma significativa, aderindo-se ao cotidiano, comunicar o conhecimento. Então, a gente precisa pegar o conhecimento que a gente tem e transformar ele de forma significativa, tá? Colocando ele dentro da sala de aula, no nosso cotidiano. Então, dentro da transposição didática, o objetivo do ensino é que o aluno funcione, né, que ele use seu aprendizado fora da escola. Então, que ele coloque em função aquilo que ele aprendeu fora da sala de aula. Então, ele vai pegar o conhecimento que ele teve dentro da sala e vai usar dentro da vida dele, dentro do dia a dia.
Cabe ao professor saber controlar a transposição didática para não se alimentar das ilusões da tradição escolar. A gente tem que saber também o que a gente precisa trazer para a nossa sala de aula, porque às vezes a gente repete, e aquilo não está funcionando. Tá? Então, a gente precisa saber controlar também o que a gente precisa usar. Olha lá, o Chevallard de novo. A escola deve comunicar às novas gerações o conhecimento elaborado pela sociedade. A organização do tempo didático se apoia sobre a matéria ensinada. Então, dependendo da matéria que a gente precisa, do assunto que a gente precisa trabalhar, a gente precisa de um tempo didático, de uma sequência didática. Então, você não começa a ensinar análise sintática para o aluno sem ter trabalhado o que é sujeito, ou então o que é substantivo, o que é adjetivo, o que é verbo. Não tem como. Você tem que trabalhar primeiro uma coisa de cada vez, para depois você chegar para uma coisa mais complexa.